Capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Reuniu-se a ele uma tão grande multidão que teve de subir para um barco, onde se sentou, enquanto toda a multidão se conservava na praia. Jesus falou-lhes de muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotaram, porque a terra era pouco profunda. Mas logo que o sol se ergueu, foram queimadas, e como não tinham raízes, secaram. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. Outras caíram em terra boa e deram fruto, umas 100, outras 70 e outras 30. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Aproximou-se de Jesus um dos discípulos e disseram-lhe: Por que lhe falas em parábolas? Respondendo, disse: A vós é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Pois aquele que tem, lhes será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. E por isso que lhes falo em parábolas. Pois veem sem ver, e ouvem sem ouvir, nem compreender. Cumpre-se neles a profecia de Isaías. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo tornou-se duro, e duros também os seus ouvidos. Fecharam os olhos, não fossem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, compreender com o coração e converter-se para eu vos curar. Quanto a vós, ditosos os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estás a ver, e não viram, e ouvir o que estás a ouvir, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não compreende, chega o maligno e apodera-se do que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente à beira do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Se vier a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que por isso não produz fruto. E aquele que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dará fruto e produz ora 100, ora 60
hora 30. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino do céu é comparável a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ora, enquanto os seus homens dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e afastou-se. Quando a haste cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram ter com ele e disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Foi algum inimigo meu que fez isto, respondeu ele. Disseram-lhe os servos: Queres que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para que não suceda que ao apanhardes o joio, arranqueis o trigo ao mesmo tempo. Deixai um e outro crescer juntos, até a ceifa, e na altura da ceifa, direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, e recolhei o trigo no meu celeiro. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes, mas depois de crescer, torna-se a maior planta do horto e transforma-se numa árvore, a ponto de virem as aves do céu abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse-lhes outra parábola. O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo fica fermentado. Tudo isto disse Jesus em parábolas à multidão, e nada lhes dizia sem serem parábolas. Deste modo cumpria-se o que fora anunciado pelo profeta: Abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Afastando-se então das multidões, Jesus foi para casa e os seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondendo disse-lhes: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que a semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que hão de tirar do seu reino todos os escandalosos e todos quantos praticam a iniquidade, e lançá-los na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça.
reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem encontra, volta a escondê-lo e cheio de alegria vai, vende tudo o que possui e compra o campo. O reino do céu é também semelhante a um negociante que busca boas pérolas. Tendo encontrado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra a pérola. O reino do céu é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que ela se enche, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e escolhem os bons para as canastras e os ruins deitam-nos fora. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus do meio dos justos para os lançarem na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Sim, responderam eles. Jesus disse-lhes então: por isso, todo doutor da lei instruído acerca do reino do céu é semelhante a um pai de família que tira coisas novas e velhas do seu tesouro. Depois de terminar estas parábolas, Jesus partiu dali. Tendo chegado à sua terra, ensinava os habitantes na sinagoga deles, de modo que todos se enchiam de assombro e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e o poder de fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E estavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua própria pátria e em sua casa, e não fez ali muitos milagres por causa da falta de fé daquela gente.